Minhas irmãs brigaram feio no dia de ação de graças porque ambas dormiram com o namorado da outra, o que fez com que meu pobre pai ficasse sem comer. Olá pessoal, este dia de ação de graças vai ficar para a história, e não de um jeito bom. Eu, com 26 anos, só queria um dia tranquilo com a minha família, mas em vez disso acabei testemunhando que pode ser o dia de ação de graças mais caótico de todos os tempos. Minhas irmãs mais novas, Raquel de 23 anos, e Jéssica de 21, transformaram nosso jantar de família num show de WWE porque decidiram resolver uma disputa que estavam escondendo à mesa e se estapeando no meio do jantar quando descobriram que ambas estavam saindo com o namorado da outra. Sim, você leu certo. De alguma forma elas conseguiram superar qualquer história de drama familiar que eu já tenho ouvido na minha vida. O que começou como um feriado tranquilo e normal terminou em gritos, acusações e uma verdadeira briga no meio da sala de jantar da casa dos meus pais. A manhã de ação de graças foi bem típica para nós. Minha mãe estava na cozinha fazendo suas coisas. Ela é o tipo de pessoa que insiste em fazer tudo do zero. Meu pai estava na sala grudado no jogo de futebol americano como todo ano. Raquel e Jéssica estavam ajudando, o que significa que estavam rondando a cozinha fingindo fazer alguma coisa enquanto ficavam mexendo no celular. Eu estava sentado no balcão tentando não atrapalhar, já tinha levado uma bronca por roubar um pãozinho, então agora estava só tomando café e esperando que a gente passasse o dia sem nenhum drama. Raquel e Jéssica pareciam estar bem, até estavam brincando e rindo, o que nem sempre acontece. Minhas irmãs sempre foram próximas, mas tem essa veia competitiva que surge nos momentos mais estranhos. Quando éramos crianças era sobre quem tirava as melhores notas ou quem sentava no banco da frente do carro. Adultas é mais sutil. Quem tem o melhor emprego, quem sai melhor nas fotos de família, esse tipo de coisa. Mas hoje elas pareciam surpreendentemente tranquilas. Estavam rindo, implicando uma com a outra e por um momento eu pensei: uau, talvez este ano seja tranquilo. Soiler, não foi. Nos sentamos para jantar por volta das 3 da tarde. A mesa estava perfeita. Minha mãe sempre capricha na decoração. Tinha purê de batatas, recheio, molho de cranberry, tudo. Meu pai já estava se servindo de comida como se não comesse há uma semana. Todos nós estávamos conversando sobre trabalho, faculdade e os assuntos familiares habituais. Raquel e Jéssica estavam até brincando juntas, o que me fez baixar a guarda. Durante os primeiros 20 minutos parecia um dia de ação de graças de filme. Mal sabia eu que era calmaria antes da tempestade. No meio do jantar, Jéssica de repente solta: você é uma hipócrita, Raquel. Como está o Tyler? Aliás, Tyler é o namorado de Jéssica, ou era o que eu pensava. O silêncio toma conta da sala. Raquel congela com o garfo no ar e por um segundo parece que o tempo para. Minha mãe tenta dar uma risadinha nervosa e mudar de assunto, mas Raquel não deixa passar. Ela coloca o garfo na mesa, olha a Jéssica diretamente nos olhos e diz: não sei. E como está o Mike? Mike, aliás, é o namorado de Raquel. Ou era o que eu pensava também. Nesse momento é como se todo o ar tivesse sido sugado para fora da sala. Jéssica se levanta tão rápido que sua cadeira faz um barulho horrível ao arrastar no chão. Você dormiu com o meu namorado. Ela grita apontando para Raquel. Raquel nem tenta negar, só se recosta na cadeira com uma expressão satisfeita e diz: ah, por favor, como se você não tivesse dormido com o Mike primeiro. Meu pai, que estava tranquilamente apreciando seu peru, larga o garfo na mesa e murmura: que diabos está acontecendo? Minha mãe está pálida e está apertando o guardanapo como se fosse um salva-vidas. Eu estou sentado em completo silêncio tentando processar o que acabei de ouvir. Jéssica se lança sobre a mesa derrubando o prato de Raquel no chão no processo. Antes que a gente pudesse reagir, Raquel pula da cadeira e a empurra de volta. Pensando agora, eu me pergunto como diabos elas foram tão rápidas. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a situação degringolou. Jéssica derrubou Raquel e ambas caíram no chão, levando metade da mesa junto no processo. Pratos, bebidas e comida voaram para todos os lados. Minha mãe gritava, meu pai gritava para elas pararem. E eu só fiquei ali parado como um idiota, muito aturdido para me mexer. Quando finalmente reagi, Jéssica estava com Raquel em uma espécie de mata-leão e Raquel estava arranhando o braço de Jéssica. Meu pai pulou e tentou separá-las, mas elas estavam gritando tão alto que era impossível entender o que estavam dizendo. Minha mãe estava chorando, gritando para elas pararem, mas era como se não a ouvissem. Finalmente meu pai conseguiu separá-las, mas não antes que ambas tivessem se machucado. O cabelo de Raquel estava uma bagunça e Jéssica tinha um arranhão enorme na bochecha. Elas continuavam a gritar acusações ignorando a todos. Você é uma traidora de merda, gritou Jéssica. Ah, claro, como se você fosse melhor, respondeu Raquel. A essa altura a sala de jantar parecia que tinha sido atingida por um tornado. Havia comida por toda parte, purê de batatas no chão, molho de cranberry na parede e o peru estava prestes a cair do prato. Meu pai estava vermelho de raiva. Minha mãe estava chorando na cozinha e eu estava sentado lá me perguntando como diabos chegamos a esse ponto. Depois do caos na mesa, as coisas não se acalmaram exatamente. Raquel saiu de casa batendo a porta com tanta força que me surpreendi que ela não tivesse caído. Jéssica, por outro lado, se trancou no quarto e se recusou a sair. O resto de nós ficou no meio da bagunça. Minha mãe estava na cozinha chorando em um pano de prato enquanto meu pai andava de um lado para o outro murmurando para si mesmo. Ninguém sabia realmente o que dizer. Era como se estivéssemos todos em estado de choque. Minha mãe estava completamente devastada. O dia de ação de graças é uma de suas festividades favoritas e ela sempre se esforça para que seja perfeito. Vê-lo arruinado dessa maneira, especialmente por suas próprias filhas, parecia tê-la destruído. Ela não parava de dizer coisas como: onde eu errei? É. Eu só queria um jantar agradável.
Enquanto isso, meu pai estava furioso. Normalmente ele é o calmo e estável da família, mas esta noite ele não parava de andar de um lado para o outro vermelho de raiva, reclamando sobre como Raquel e Jéssica não tinham respeito por ninguém. Em um momento ele disse algo como: Não me importa o que aconteceu entre elas não tinham o direito de estragar o dia de ação de graças para o resto de nós. Tentei fazer o papel de mediador, mas foi inútil. Minha mãe estava muito chateada para falar e meu pai muito bravo para ouvir. Decidi ir ver Jéssica primeiro. Bati na porta dela, mas ela só gritou: Vai embora. Do outro lado, tentei novamente dizendo: Geis, podemos pelo menos conversar sobre isso? Mas ela não cedeu. Eu podia ouvi-la chorando lá dentro, o que honestamente me fez sentir ainda pior. Depois de alguns minutos desisti e saí para ver se Raquel ainda estava por perto. E ela não estava. Seu carro não estava na entrada e tudo indicava que ela tinha ido embora. Pensei em ligar para ela, mas decidi não fazer isso. Ela provavelmente estava tão brava e chateada quanto Jéssica e eu duvidava que quisesse falar naquele momento. Então voltei para dentro e tentei ajudar minha mãe a limpar a sala de jantar. Ela não dizia muito e o silêncio era mais pesado do que qualquer outra coisa que tivesse acontecido naquela noite. Nas horas seguintes comecei a juntar as peças do que estava acontecendo. Enquanto minha mãe limpava o molho de cranberry da parede, ela disse algo como: Eu sabia que havia tensão entre elas, mas nunca imaginei isso. Aparentemente Raquel e Jéssica estavam distantes uma da outra durante semanas antes do Dia de Ação de Graças, mas ninguém deu importância. Olhando para trás agora, tudo faz sentido. Os comentários competitivos, as indiretas passivo-agressivas. Está claro que isso não foi uma simples briga impulsiva. Esse conflito estava se formando há muito tempo e o jantar de Ação de Graças foi o ponto de ruptura. Na manhã seguinte a casa parecia uma cidade fantasma. Raquel não voltou e Jéssica mal saiu do quarto. Meus pais ainda estavam muito chateados para conversar, então decidi tentar falar com Jéssica novamente. E dessa vez ela me deixou entrar. Seu quarto estava um desastre, roupas e cobertores por todo lado, e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. O que você quer? Ela me perguntou com a voz rouca. Eu disse: Só quero entender o que aconteceu. Você pode pelo menos me contar a sua versão da história? No início ela não disse nada, mas depois de uma longa pausa ela desabafou. Ela começou. Ela dormiu com o Tyler primeiro. Segundo Jéssica, toda essa confusão começou há alguns meses. Ela e Tyler estavam namorando há quase um ano e ela achava que as coisas iam bem, mas uma noite ela o flagrou trocando mensagens com outra pessoa. Ela o confrontou e depois de muita insistência ele admitiu que era Raquel. Jéssica disse que ficou arrasada, mas não quis confrontar Raquel imediatamente. Em vez disso decidiu se vingar dormindo com o namorado de Raquel. Eu sei que foi infantil, Disse ela. mas eu estava tão brava, eu queria que ela sentisse o mesmo que eu senti. Ela me olhou como se esperasse que eu dissesse algo, mas honestamente, eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim entende porque ela está chateada, mas outra parte não consegue acreditar que ela achou que a vingança era a solução. Você achou que isso não ia explodir na sua cara? Perguntei finalmente. Ela deu de ombros. Eu não achei que ela ia descobrir. Depois de conversar com Jéssica, decidi mandar uma mensagem para Raquel. Não esperava que ela respondesse, mas senti que precisava ouvir a versão dela dos fatos também. Algumas horas depois ela respondeu: Não vou voltar esta noite, preciso de espaço. E para que você saiba, ela também não é inocente. Ela começou com Mike. É óbvio que isso não vai se resolver tão cedo. No final do dia a casa inteira estava tensa. Minha mãe ainda chorava de vez em quando e meu pai continuava andando de um lado para o outro murmurando sobre como elas estragaram tudo. Jéssica continuava no quarto e Raquel estava sabe-se lá onde. Quanto a mim, estou apenas tentando entender como mediar esse desastre. Sempre fui eu quem intervinha para resolver as coisas quando minhas irmãs brigavam, mas dessa vez é diferente. Isso não é apenas uma discussão boba ou um mal-entendido. Isso é traição em um nível completamente novo e não acho que haja uma solução fácil. O que vocês acham? Atualização. Alguns dias se passaram desde o fiasco do Dia de Ação de Graças e eu finalmente comecei a juntar as peças dessa história toda. Raquel continua evitando voltar para casa e Jéssica passa o tempo todo trancada no quarto. Meus pais mal se falam e o clima em casa é tenso e desconfortável. Eu diria que a própria casa parece estar carregada já que ninguém mais parece disposto a intervir. Decidi ir a fundo no assunto eu mesmo. Não sei se vai adiantar alguma coisa, mas alguém tem que tentar entender o que diabos aconteceu. A primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem para Raquel. Ela demorou um pouco para responder. Claramente não estava com vontade de conversar, mas acabou concordando em me ligar. Quando atendeu, seu tom era defensivo e frio, como se esperasse que eu ficasse do lado de Jéssica. O que você quer? Ela me disse de imediato. Eu disse: Só quero saber o que aconteceu. Não posso ajudar se não entender. Raquel suspirou e depois de uma longa pausa começou a explicar. Segundo ela, tudo começou há alguns meses quando Jéssica dormiu com o Mike depois de uma festa e Raquel descobriu através de amigos em comum. Ela disse que não confrontou Jéssica na época porque não queria causar drama. Então, em vez de falar com ela, você decidiu dormir com o namorado dela? Perguntei. Raquel nem hesitou. Ela mereceu, queria que ela soubesse como é. Ouvi-la dizer isso honestamente me embrulhou o estômago. Uma coisa é estar com raiva ou chateado, mas trair deliberadamente alguém, ainda mais sua própria irmã, só por despeito é outro nível de mesquinharia. Você nem se arrepende? Perguntei. Raquel zombou. Não, por que deveria? Ela começou. Falar com ela era como falar com uma parede. Ela estava tão focada em justificar suas ações que não conseguia ver o quão tóxica era toda a situação. Eventualmente ela desligou na minha cara dizendo que não tinha tempo para isso. Depois da minha conversa frustrante com Raquel decidi falar com Jéssica. Ela estava trancada no quarto desde a briga, mas quando bati na porta dessa vez ela abriu. O que você quer? Ela perguntou.
me olhando como se eu fosse o inimigo. Eu disse: Acabei de falar com a Raquel e ela me contou outra versão da história. Jéssica revirou os olhos, mas acabou começando a falar. Ela admitiu que dormiu com o Mike depois de uma festa, mas insistiu que não foi grande coisa. Segundo ela, foi algo de uma vez só e ela não achou que Raquel fosse descobrir. Perguntei: Então o que aconteceu? Por que você a confrontou no jantar? Jéssica cruzou os braços e deu de ombros. Porque ela passou dos limites. Ela dormiu com o Tyler só para se vingar de mim. Ela sempre teve ciúmes de mim e não suporta me ver feliz. A maneira como ela disse isso me fez ferver o sangue. Jéssica estava agindo como se fosse a vítima, ignorando convenientemente que ela começou toda essa confusão. Tentei explicar isso para ela, mas ela me interrompeu. Não me dê sermão, ela foi quem estragou tudo, não eu. Nesse ponto percebi que não adiantava argumentar com nenhuma das duas. Ambas estavam tão focadas em culpar uma a outra que não conseguiam ver o dano que causaram, não só entre elas, mas a toda a família. Meus pais, desesperados para restaurar alguma normalidade, decidiram organizar uma reunião familiar. Convenceram Raquel a voltar para casa por uma noite e nos sentamos todos na sala para tentar conversar. Foi um desastre desde o início. Jéssica se recusava a fazer contato visual com Raquel, e Raquel passou os primeiros 5 minutos mexendo no celular. Meu pai, que claramente já estava farto de toda a situação, começou dizendo: Não me importa o que aconteceu entre vocês, precisam resolver isso ou não voltem mais para minha casa. Isso foi tudo que bastou para que começassem os gritos. Jéssica acusou Raquel de ser egoísta e manipuladora, e Raquel respondeu chamando-a de menina mimada que sempre precisa ser o centro das atenções. Minha mãe, coitada, tentou acalmá-las, mas era como jogar água em óleo quente. Quanto mais ela implorava para que parassem, mais alto elas gritavam. Eventualmente meu pai saiu da sala murmurando algo sobre não aguentar mais lidar com aquilo. No final da noite nada se resolveu. Raquel foi embora novamente batendo a porta ao sair e Jéssica se trancou outra vez no quarto. Minha mãe começou a chorar dizendo que não sabia o que tinha feito para merecer aquilo. No meio de todo esse caos não consigo evitar me perguntar onde estão Tyler e Mike. Pelo que consegui entender, ambos desapareceram assim que as coisas se complicaram. Tyler terminou com Jéssica por mensagem de texto dizendo algo vago sobre precisar esclarecer as coisas. Enquanto isso, Mike simplesmente ignorou Raquel, sem ligações, sem mensagens, sem explicações, simplesmente sumiu. Honestamente, não me surpreende, ambos parecem ser uns completos perdedores, mas ainda é inacreditável que Raquel e Jéssica estivessem dispostas a destruir sua relação por homens que claramente não se importavam com elas. A essa altura não sei como a família pode seguir em frente. Raquel e Jéssica se recusam a ficar na mesma sala, o que torna as reuniões familiares impossíveis. Meus pais estão considerando terapia familiar, mas Raquel já disse que não vai. Enquanto isso, Jéssica age como se tivesse ganhado porque Raquel foi embora de casa. Ela anda com uma atitude arrogante, como se fosse completamente inocente, o que torna tudo ainda mais frustrante. Quanto a mim, estou preso no meio tentando manter a família unida enquanto também tento manter minha sanidade. É exaustivo e honestamente não sei por quanto tempo mais posso continuar sendo mediador. Atualização 2. Pessoal, estou de volta e gostaria de poder dizer que as coisas estão começando a se acalmar. Para aqueles que comentaram dizendo que as coisas iriam melhorar, não acredito que seja o caso. Na verdade, a situação só piorou. Raquel e Jéssica continuam se recusando a conversar e a tensão na nossa família parece estar no ponto mais alto. Meus pais tentaram organizar outra reunião familiar, mas Raquel se recusou a vir. E Jéssica disse que não faria esforço nenhum se Raquel não estivesse presente. Neste ponto sinto que estou vendo minha família desmoronar em tempo real. Mas quando pensei que as coisas não poderiam ficar mais dramáticas, surgiu uma nova bomba. Uma que faz tudo o que aconteceu até agora parecer insignificante em comparação. Deixe-me voltar um pouco. Depois da reunião familiar fracassada, Raquel decidiu se mudar oficialmente. Ela arrumou suas coisas e disse aos nossos pais que ficaria com uma amiga em outra cidade por um tempo. Ela afirmou que precisava de espaço para clarear a mente e decidir o que queria fazer. Jéssica, por outro lado, está agindo como se tivesse vencido porque Raquel foi embora. Enquanto isso, meus pais estão completamente arrasados. Minha mãe continua dizendo coisas como: Eu só quero que minhas filhas se amem novamente. Enquanto meu pai faz de tudo para evitar falar sobre o assunto. Decidi dar espaço para Raquel e não pressioná-la, mas há alguns dias ela me enviou uma mensagem do nada dizendo: Precisamos conversar. Quando liguei para Raquel, ela parecia assustada, sua voz tremia e ela não parava de repetir. Eu não sabia o que fazer, não sabia para quem mais ligar. Tentei acalmá-la e pedir que me contasse o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos ela soltou a bomba. Jéssica não é a única que está dormindo com o namorado dela. Raquel descobriu recentemente que Tyler estava dormindo com as duas ao mesmo tempo. Sim, você leu certo. Tyler, o namorado de Jéssica, com quem Raquel dormiu por vingança, estava aparentemente manipulando as duas irmãs o tempo todo. Raquel diz que descobriu isso ao ver mensagens no celular de Tyler durante um dos encontros de vingança. Naquele momento ela estava com tanta raiva de Jéssica que não conseguiu processar, mas agora tudo está vindo à tona. Ela diz que se sente usada, traída e completamente enojada consigo mesma. Eu não sei nem o que dizer. A ideia de que Tyler estava manipulando ambas sabendo perfeitamente que eram irmãs é tão doentia que mal consigo processar. Você precisa contar para Jéssica. Disse a ela finalmente. Raquel hesitou. Não posso, ela só vai pensar que estou tentando prejudicá-la novamente. Raquel pode não estar disposta a contar para Jéssica, mas a verdade tem uma maneira curiosa de vir à tona. No dia seguinte, Jéssica entrou em casa furiosa batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Ela estava segurando o telefone completamente fora de si. Aparentemente, Raquel confiou na situação com uma amiga em comum e essa amiga decidiu contar tudo para Jéssica. Jéssica está furiosa, não apenas com Raquel,
mas também com Tyler. Ela sobe correndo para o meu quarto e enfia o telefone na minha cara dizendo: Você sabia disso? Na tela havia capturas de mensagens entre Tyler e Raquel, junto com algumas fotos incriminadoras que eu gostaria de não ter visto. Eu respondi tentando manter a calma. Eu descobri ontem, mas você precisa entender que Tyler jogou com as duas. Isso não é só culpa da Raquel. Jéssica não quer ouvir. Ela está gritando sobre como Raquel arruinou sua vida e como não pode acreditar que confiou em nenhum dos dois. Estava chorando tão forte que mal consegue respirar. E honestamente, eu não a culpo. No dia seguinte, Jéssica decide confrontar Tyler. Ela manda uma mensagem exigindo encontrá-lo e me arrasta junto para dar apoio moral. Não estou nada animado com a ideia, mas vou porque não confio que ela consiga lidar com isso sozinha. Nos encontramos com Tyler em uma cafeteria e assim que ele se senta, Jéssica começa a gritar com ele. Está furiosa gritando sobre como ele a usou, atraiu e como é culpa dele que sua relação com Raquel esteja destruída. Tyler, para seu crédito, não nega nada. Em vez disso, ele se senta com um sorriso arrogante e diz: Nunca prometi nada a nenhuma das duas. É nesse momento que perco a calma, me levanto, bato as mãos na mesa e digo: Você sabia que elas eram irmãs. Você sabia o que isso faria com a família delas e você não se importou. Você é um pedaço de merda. Tyler apenas dá de ombros e responde: Esse não é meu problema. Jéssica pega sua bebida e joga na cara dele antes de sair furiosa da cafeteria. Eu a sigo deixando Tyler sentado lá encharcado e com uma expressão de poucos amigos. Quanto a mim, decidi dar um passo atrás. Amo minhas irmãs, mas não posso continuar me colocando no meio do drama delas. Elas precisam resolver isso sozinhas sem arrastar o resto da família junto. Neste ponto, não sei se Raquel e Jéssica algum dia vão conseguir reparar a relação. A traição foi tão profunda e esse desdobramento envolvendo Tyler só tornou as coisas ainda piores. Atualização 3. Já faz cerca de um mês desde o Dia de Ação de Graças e gostaria de poder dizer que as coisas melhoraram, mas honestamente só pioraram. Raquel e Jéssica ainda se recusam a se falar, meus pais estão devastados e eu me sinto preso no meio de um desastre sem fim. Deixem-me explicar onde estamos agora. Raquel se mudou oficialmente de estado. Ela fez as malas uma semana depois da explosão e disse aos meus pais que ficaria com uma amiga da faculdade em outra cidade. Disse que precisava de espaço para clarear a mente e que não podia ficar aqui com tudo o que tinha acontecido. Não a culpo por ter ido embora. Acho que ela realmente precisava se afastar. Não só de Jéssica, mas de toda a situação. Minha mãe está especialmente abalada. Raquel sempre foi a mais independente das minhas irmãs, mas o fato de ela simplesmente ter ido embora sem dar muitas explicações deixou minha mãe muito mal. Ela fica dizendo coisas como: Só quero que minhas meninas se amem de novo. Ou: Onde eu errei como mãe? É difícil vê-la se culpar por algo que claramente não é culpa dela. Meu pai, por outro lado, está furioso. Ele continua dizendo que Raquel está fugindo dos seus problemas e que precisa amadurecer e enfrentar as consequências. Entendo o ponto de vista dele, mas ao mesmo tempo, não acho que gritar com ela vá resolver alguma coisa. Raquel já tomou sua decisão e por enquanto está decidida a se manter afastada. Ela mantém contato comigo por mensagens de texto, mas nossas conversas são breves. Ela diz que está tentando seguir em frente e se concentrar em sua própria vida, mas consigo perceber que ela está sofrendo. Ela não fala de Jéssica e qualquer menção aos nossos pais é recebida com respostas curtas e monossilábicas. Jéssica ainda mora em casa, mas também não está lidando bem com as coisas. Ela passa a maior parte do tempo no quarto evitando a todos e suas mudanças de humor estão fora de controle. Em um minuto ela está chorando por causa de como tudo é injusto e no minuto seguinte está reclamando de como Raquel sempre se acha melhor que os outros. O frustrante é que Jéssica continua se recusando a assumir qualquer responsabilidade por seu papel em tudo isso. Ela continua se vendo como a vítima, ignorando convenientemente o fato de que ela começou tudo ao dormir com o namorado de Raquel. Ela me disse outro dia: eu não fiz nada de errado. Raquel só está com ciúmes porque eu sempre tive uma vida melhor. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. É como se ela estivesse completamente cega. Tentei confrontá-la, mas ela simplesmente revirou os olhos e foi embora. Meus pais tentaram conversar com ela, mas toda a conversa termina em gritos ou lágrimas. Minha mãe já não quer mais saber do assunto. E meu pai, por outro lado, perdeu a paciência e se recusa até a discutir sobre Jéssica. Ele me disse outro dia: É uma coisa ela me enganar, mas a Raquel ter sido cúmplice disso é imperdoável. Nem me dei ao trabalho de discutir com ele. A essa altura está claro que Jéssica se agarra à sua raiva porque é mais fácil do que encarar o fato de que ela teve uma grande participação em criar esse desastre. Tyler, enquanto isso, desapareceu completamente. Pelo que ouvi, ele já está saindo com outra garota. A maior vítima de tudo isso foi a nossa dinâmica familiar. Raquel e Jéssica nunca foram irmãs perfeitas, mas sempre foram próximas à sua maneira. Agora parece que a relação delas é irreparável. As reuniões familiares estão oficialmente descartadas. Meus pais tinham planejado um jantar de Natal, mas quando mencionaram isso, Raquel disse que não viria se Jéssica estivesse lá e Jéssica disse o mesmo de Raquel. Minha mãe tentou argumentar com elas, mas ambas se recusaram. Raquel disse: Vamos comemorar separadamente, é melhor assim. Ouvir isso partiu o coração da minha mãe. O Natal sempre foi uma de suas festas favoritas e a ideia de celebrá-lo sem suas duas filhas a deixou em lágrimas mais vezes do que posso contar. Embora, para ser sincero, minha mãe adore qualquer festividade que reúna a família, por isso ela está se
sentindo tão mal. Meu pai tem tentado manter suas emoções sob controle, mas até ele está começando a desmoronar. Noite passada ele me disse: Já não me importo com o que elas façam. Se querem destruir a relação delas é problema delas. Não posso culpá-lo por se sentir assim. A essa altura acho que todos nós estamos exaustos. E justo quando eu pensei que as coisas não podiam se complicar mais, Raquel soltou outra bomba. Ela me ligou semana passada com a voz trêmula e disse: Preciso falar com você, pode vir? Não fiz perguntas, simplesmente fui até a casa dela, o que não era exatamente perto. Quando cheguei, ela estava andando de um lado para o outro claramente alterada. E antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela soltou: Estou grávida. Eu congelei. Que? Como você tem certeza? Ela assentiu. Fiz um teste, não sei o que fazer, nem sei se é do Tyler ou de outra pessoa. Raquel me disse que ainda não tinha decidido o que fazer, não tinha contado aos nossos pais e estava apavorada com a reação de Jéssica. Como posso consertar as coisas com ela? Eu nem sei como consertar a mim mesma. Ela perguntou. É claro que segredos como esse não ficam escondidos por muito tempo. Uma amiga em comum deixou escapar para Jéssica e tudo desandou. Jéssica apareceu no apartamento de Raquel batendo na porta e exigindo respostas. Quando Raquel finalmente a deixou entrar, eu pensei que elas iam brigar de novo. Mas não. Ela me contou que em vez disso algo inesperado aconteceu. Ambas desabaram em lágrimas. Raquel disse em meio a lágrimas: Me desculpa, não queria que nada disso acontecesse. Jéssica a abraçou chorando tanto quanto ela. Eu também sinto muito. Deixamos que ele nos arruinasse. Nesse ponto acho que ambas estão mais perto de serem internadas em um hospício do que de celebrar uma festividade em família. Mas vendo o lado positivo, pela primeira vez em meses elas estavam agindo como irmãs de novo. Não como rivais ou inimigas, mas como duas pessoas que se importam uma com a outra. As coisas estão longe de ser perfeitas, mas há um vislumbre de esperança. Raquel e Jéssica estão se falando de novo, tentando reconstruir o que perderam. Meus pais ainda não sabem sobre a gravidez e não tenho ideia de como vão reagir quando descobrirem. Quanto a mim, estou cautelosamente otimista. Pela primeira vez desde o Dia de Ação de Graças parece que realmente temos uma chance de sair dessa mais fortes. Mas vai levar tempo, muito tempo. E quem sabe que outras surpresas a vida nos reserva. Só espero que isso não se repita. Atualização 4. Minha mãe estava animada com a ideia de fazer um jantar familiar novamente, então decidiu organizá-lo no final de janeiro para nos reunirmos outra vez. Ela queria aproveitar a trégua que estávamos vivendo ultimamente. Por sorte, meu pai já havia comido antes para não ficar com fome como aconteceu no Dia de Ação de Graças. Raquel já começa a mostrar sinais de gravidez, mas nada muito evidente. Ela não tem tido muitos enjoos matinais pelo que me contou e sua barriga, embora um pouco inchada, quase não chama atenção. Se ela não tivesse me dito, acho que eu nem teria percebido. Ela tem conversado com Tyler e Mike sobre a possibilidade de um deles ser o pai. Pelo menos ela não teve relações com mais ninguém, o que simplifica a busca. A ideia é fazer um teste de DNA com ambos assim que o bebê nascer. Meus pais, no entanto, não sabiam disso, pelo menos até este jantar, quando tudo voltou a explodir. No meio do jantar, Jéssica perguntou a Raquel como estava indo sua gravidez e se ela conseguia comer sem passar mal. Meu pai estava provando uma colherada do purê da minha mãe e quase cuspiu ao ouvir isso. Minha mãe, confusa, perguntou do que Jéssica estava falando e ela respondeu que Raquel estava grávida, mas acrescentou com sarcasmo que como Raquel não sabia quem era o pai, tinha decidido dormir com os dois de novo. Raquel negou isso veementemente e meu pai perguntou com um olhar perdido se o que Jéssica dizia era verdade. Raquel respondeu que sim, o fato de estar grávida era verdade, mas que não estava dormindo com ninguém. Admitiu, porém, que estava em contato com eles porque precisavam fazer o teste de paternidade quando o bebê nascesse. Jéssica insistiu que isso era mentira e acusou Raquel de estar usando o bebê, o que, segundo Jéssica, também era uma mentira, como desculpa para se deitar com Tyler e Mike. Jéssica estava especialmente provocadora agora que começou a sair com Mike. Meu pai, ainda com um olhar perdido, perguntou a Jéssica por que ela estava saindo com Mike. Jéssica respondeu que como tudo já tinha acabado, achou que seria uma boa ideia tentar algo com ele, já que se divertiu muito quando tiveram seu encontro anterior. Nesse momento, Raquel pegou uma colher de purê e jogou na cabeça de Jéssica. Felizmente, desta vez a situação não escalou para briga física, mas começou uma guerra de comida. Meu pai não ficou nada feliz com isso, era a comida dele afinal. As coisas que elas disseram foram pesadas. Raquel chamou Jéssica de vagabunda, e Jéssica acusou Raquel de ser desesperada por amor e de mentir para consegui-lo. Finalmente, meu pai interrompeu a briga antes que mais comida fosse desperdiçada na batalha, enquanto minha mãe chorava em um canto da sala olhando para o desastre que fizeram com o jantar dela. Meu pai acabou expulsando as duas de casa, tanto Raquel, que já não mora mais lá, quanto Jéssica, que desde ontem está na casa de uma amiga. Sei que tento dar um tom de humor às minhas atualizações, mas sinceramente, faço isso porque já não me importo mais com o que acontece com minhas irmãs. Tentei ser o mediador entre elas, mas não funcionou. Agora só observo e às vezes rio da situação. Perdi o jantar, assim como meu pai, mas pelo menos ganhei algo melhor: diversão. Aprendi a aproveitar o momento em vez de tentar consertar as coisas, porque parece que elas nunca terão uma relação funcional como irmãs. Talvez minha mãe possa adotar a mesma mentalidade se parar de tentar reuni-las na mesma casa, na mesma mesa e com comida envolvida. Edição. Para quem está perguntando se Raquel está realmente grávida, sim, ela está. Eu vi os exames de sangue que confirmam o resultado. Eles poderiam ser falsos, mas saberemos com certeza em alguns meses. Atualização 5. Só passei aqui para contar que a Raquel teve o bebê, uma menina para ser exato,
e o pai é o Mike. Então isso resolve a dúvida de quem era o pai. Jéssica e Mike estavam saindo por um tempo, mas quando Mike soube que era o pai, ele deixou Jéssica para ficar com Raquel. Por sorte, Raquel o rejeitou e disse que só o queria como pai, não como parceiro ou marido. Até agora Mike tem cumprido seu papel de pai, embora eu não saiba quanto tempo isso vai durar porque ele não é exatamente o homem mais responsável do mundo. Claro que Jéssica não está nada feliz com isso, mas pelo menos não tentou nada. Minhas irmãs não se falam e embora não seja o ideal, é o melhor para todos neste momento. Jéssica até começou a sair com outra pessoa. Minha mãe também aprendeu algo com tudo isso e parou de insistir em jantares com todos juntos. Agora ela organiza jantares, mas sempre com minhas irmãs separadamente. Isso acabou sendo bom para o meu pai por várias razões. Primeiro, ele não fica sem comer. Muitos de vocês estavam preocupados que ele pudesse perder peso e ficar fraco por causa de tantos jantares que estava perdendo, mas não se preocupem, meu pai até que se beneficiaria de perder alguns quilinhos. Segundo, agora mais jantares, porque minha mãe organiza um jantar para Raquel e outro para Jéssica, e tanto meu pai quanto eu somos convidados a ambos. Este ano talvez tenhamos 2 jantares de ação de graças, algo do qual não vão me ouvir reclamando. Minha mãe está feliz porque adora organizar e preparar toda a comida. Claro que ela preferiria ter as 2 filhas juntas, mas não acho que isso seja possível tão cedo. Elas não se falam nem têm intenção de fazê-lo, e em parte é o melhor, como já disse, porque se estiverem juntas é provável que outra batalha comece. Próximo relato. Meu namorado estava me traindo com a minha amiga durante o casamento dela, e nossos amigos sabiam e estavam rindo de mim pelas minhas costas, mas eu não apenas estraguei o casamento dela, como também a vida dela. Quando eu estava na universidade, fazia parte de um grupo muito unido de amigos e com o tempo mantivemos contato. Somos 7. 4 caras e 3 garotas. Uma das garotas, vamos chamá-la de Ellen, era minha colega de quarto na faculdade e éramos literalmente inseparáveis. Ela tem sido minha melhor amiga desde então e recentemente fui ao casamento dela, que foi onde tudo saiu do controle. Nesse grupo eu também estava saindo com um dos caras dos últimos 8 anos. Vamos chamá-lo de Nick. Para dar contexto, Nick era originalmente o mais próximo dessas pessoas, mas depois que começamos a namorar eu me tornei parte do grupo também e junto comigo Ellen também. Nick e eu começamos a namorar no nosso 2º ano, eu tinha 20 anos na época. Nos últimos 8 anos crescemos juntos, tivemos alguns altos e baixos, mas sempre conseguimos superar. No último ano tenho conversado com ele sobre casamento, mas ele tem me dito que não está pronto ainda. Acho isso muito estranho porque ambos estamos bem profissionalmente e até moramos juntos nos últimos 4 anos. Não entendo por que é tão complicado nos casarmos. Valorizo minha vida profissional, mas também quero me casar e formar uma família. Nick e eu temos discutido muito sobre isso nos últimos meses. Ele acha que estou apressando as coisas, o que não faz sentido porque estamos juntos há literalmente 8 anos. Ele também tem dito que preciso me concentrar mais no meu trabalho, o que também não faz sentido porque ganho mais dinheiro do que qualquer pessoa que conheço e estou administrando a empresa de suprimentos de escritório do meu pai nos últimos 2 anos. Muitas mulheres têm sucesso em suas carreiras enquanto são casadas e têm filhos. Estou pronta para fazer isso, então realmente não achei que fosse uma desculpa válida. Sabia que ele simplesmente se recusava a se casar porque não queria se comprometer comigo, apesar de estarmos juntos há 8 anos, e eu estava muito chateada com isso. Temos brigado frequentemente sobre esse assunto nos últimos meses. Assim, não tínhamos terminado o relacionamento, apesar dos problemas que tínhamos. Dado o comportamento dele, nem me ocorreu que ele poderia estar me traindo porque fora isso ele agia de forma completamente normal. Ou ele me pedia desculpas ou eu pedia a ele, mas no final do dia pensei que sempre encontraríamos o caminho de volta um para o outro. Mas não acho mais que seja o caso porque no casamento de Ellen percebi que ele provavelmente estava me traindo há sabe-se lá quanto tempo. O pior de tudo foi que ele estava me traindo com a minha melhor amiga, a própria noiva. Descobri isso há alguns dias quando os vi pessoalmente se beijando no estacionamento, no meu carro, de todos os lugares que eles poderiam ter escolhido. Em vez de confrontá-los naquele momento, decidi tomar um caminho teatral e humilhá-la publicamente. Para dar contexto, Nick e eu tínhamos dirigido até o hotel onde Ellen ia se casar no dia anterior ao casamento. À noite deveríamos ir ao jantar de ensaio, mas eu estava muito cansado da viagem e também às vezes tenho enxaquecas muito fortes, então decidi não ir. Mais tarde naquela noite minha enxaqueca piorou e como esqueci meus remédios ao fazer as malas tive que sair para comprar alguns. Foi assim que acabei no estacionamento porque não queria caminhar, e os vi lá em pleno ato. Acho que fiquei lá por uns 45 segundos e assim que entendi o que estava acontecendo no carro simplesmente me virei e comecei a andar porque não tinha ideia do que fazer com o que acabará de presenciar. Acho que eles não me viram porque estavam muito ocupados um com o outro e eu tive sorte. Naquela hora o jantar de ensaio já havia terminado. Então decidi ir para o quarto de um dos meus amigos para pelo menos conversar com eles sobre o que acabará de presenciar, esperando que talvez eles pudessem me consolar e eu encontrar coragem para enfrentar Ellen e Nick quando eles voltassem. Mas em vez disso, quando cheguei à porta do quarto do meu amigo ouvi um monte de vozes lá dentro e percebi que nosso grupo estava todo reunido lá. Coincidentemente eles já estavam falando sobre Nick e Ellen. Não estavam apenas falando sobre eles, mas na verdade estavam rindo de mim pelas minhas costas sobre como eu era ingênuo em relação a tudo isso. Então eles sabiam o tempo todo e estavam encobrindo os dois. A única outra garota do grupo, minha amiga Kate, fez uma piada sobre como algum dia eles seriam pegos por se esconderem tanto, inclusive durante os preparativos do casamento. Aparentemente eles até tinham dormido quando eu saí mais cedo da festa de noivado. Todos acharam isso muito engraçado e comentavam com a maior naturalidade, então eu simplesmente me afastei da porta.
Por sorte eles nem perceberam que eu estava lá, provavelmente porque todos tinham bebido um pouco demais. Acho que aquele dia foi um dos piores da minha vida, mas mesmo assim depois de voltar para o meu quarto e chorar por uns 15 minutos decidi não deixar transparecer nada porque já tinha começado a formular meu plano. Sabia que ia dar a eles uma lição que jamais esqueceriam. Quando Nick finalmente voltou para o quarto fingi que estava tudo normal e fomos dormir sem falar sobre o assunto. No dia seguinte, o dia do casamento, cumprimentei a todos como se nada tivesse acontecido e tudo estava indo bem até que decidi me levantar bem antes do início da cerimônia, na frente de todos os convidados, e dizer que queria fazer um discurso em homenagem à minha amiga. Não é o tradicional, então obviamente houve alguns olhares estranhos, mas suponho que Erin pensou que eu ia fazer um discurso emotivo sobre como sentiria a falta dela ou algo assim, então permitiu. Foi um grande erro da parte dela porque então falei sobre o que tinha visto na noite anterior e também mencionei o que tinha ouvido dos nossos amigos no quarto dela, os eventos da festa de noivado, enquanto zombavam de mim pelas minhas costas. Pelo menos naquele momento todos tiveram o bom senso de parecer envergonhados, mas eu não me importava muito com eles, só me interessava como reagiriam ao meu discurso. Claro que assim que perceberam o que estava acontecendo tentaram me impedir. Foi muito mais fácil para Nick já que ele estava bem ao meu lado e tentou me fazer sentar e calar a boca como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Ele perdeu completamente a cabeça e começou a me acusar de ter ciúmes dela dizendo que eu estava mentindo para tentar arruinar o casamento dela de propósito. Tudo porque meu namorado não queria me pedir em casamento. Mas acho que ela exagerou na atuação e ficou na defensiva demais. Seu noivo acabou acreditando em mim e foi embora. Quando ela percebeu que tinha sido deixada no altar começou a correr atrás dele e o lugar todo virou um caos. Não me importei com nada disso, simplesmente me soltei de Nick, fui para o estacionamento onde já tinha arrumado minhas coisas antes da cerimônia e fui para casa. Já se passaram 3 dias desde então, durante os primeiros 2 dias não tive notícias de ninguém, mas ontem Nick me disse que ele e Erin tinham errado, mas que o que eu fiz foi simplesmente psicótico porque aparentemente eu não só arruinei o casamento, como também destruí a vida dela. Agora os pais dela não querem saber dela e o noivo já a deixou, então ela está falida e sem teto porque aparentemente estava contando com esse casamento para se dar bem financeiramente, se é que você me entende. Para deixar mais claro, pelo que entendi do que Nick disse, Erin é uma completa interesseira e esse casamento foi uma farsa desde o início. Ela e o noivo não se conheceram através dos pais no início deste ano como disseram a todos, mas na verdade se conheceram em um aplicativo de namoro. O noivo dela é 6 anos mais velho que ela e recebeu um ultimato dos pais. Ou casava e se estabelecia ou podia continuar se divertindo com uma mulher nova a cada semana e ser deserdado deixando toda a herança para o irmão. Por essa razão ele estava disposto a encontrar alguém, mas na verdade não tinha interesse em se casar. Até agora ele estava procurando alguém que concordasse com a ideia de um casamento aberto, mas não tinha tido sorte. Isso foi até que ele conheceu ele no aplicativo de namoro e ela encontrou uma forma de fazer isso funcionar para ambos. Ela também não estava muito interessada em se casar, mas estava desempregada há cerca de 1 ano. Tinha tentado várias coisas, mas simplesmente não conseguia se manter interessada em nada por mais de 2 ou 3 meses. A única coisa que ela realmente queria era se casar com alguém rico e não se preocupar mais. Por sorte para ela, a família do noivo era bastante rica. Suponho que vocês entendam onde isso vai dar. Depois de alguns encontros eles perceberam que esta seria a melhor forma de resolver os problemas de ambos. Por um tempo tudo estava em ordem, mas aí eu fiz aquele discurso no casamento. E claro, como os pais do noivo não faziam ideia do acordo pessoal que eles tinham, o noivo teve que ir embora. Não havia como os pais dele aprovarem que ele se casasse com uma mulher assim, especialmente depois que a amiga humilhou toda a família na frente de tanta gente. Então, embora o acordo deles fosse conveniente, não ia mais funcionar e eles tiveram que cancelar tudo. Ela estava morando com o noivo nos últimos meses e não tinha feito nada produtivo desde então, inclusive largou o último emprego de vendas que teve. Agora, depois do desastre do casamento, nem os pais dela a aceitam de volta. Ela não tem para onde ir e não é como se fosse fácil para ela encontrar trabalho também. Ela não tem muitas qualificações e mesmo que encontre algo provavelmente será mal pago. Agora me acusam de arruinar a vida dela por ser insensível, que acha que eu deveria tê-los confrontado em pessoa, em vez de humilhá-los publicamente e criar tantos problemas para ele. Ela está em sérios apuros agora e por alguma razão ele espera que eu me sinta mal por tudo isso. Neste momento não me sinto particularmente mal por ele e também não acho que a vida dela esteja destruída. Tudo que ela tem que fazer é encontrar um emprego, mantê-lo e fazer algo por si mesma em vez de depender de outras pessoas. Não acho que seja algo ruim, na verdade, provavelmente fiz um favor a ela. O que me deixa um pouco estranho é saber que humilhei publicamente ambas as famílias. Tenho certeza de que o discurso que fiz não deixou uma boa impressão sobre nenhuma delas. Conheci os pais de Ellen e eles são pessoas muito amáveis, então essa é a única parte do que Nick me disse que realmente me afetou. Me sinto um pouco mal por essa parte, sinto que poderia ter evitado todo esse espetáculo público, confrontá-los em particular com Nick e deixar tudo isso para trás de uma forma saudável, mas agora criei todo esse drama e me sinto estranho em relação a isso. Sou a vilã por humilhar publicamente minha melhor amiga e sua família no casamento dela porque ela e meu namorado estavam dormindo juntos? Não tenho ideia de há quanto tempo isso está acontecendo. A única informação que tenho é o que ouvi enquanto estava do lado de fora do quarto onde meus amigos estavam falando sobre
sobre tudo isso. Na maioria das vezes eles só faziam piadas e diziam coisas estúpidas sobre a situação. A única coisa relevante que disseram foi sobre a festa de noivado. Eu saí mais cedo porque, mais uma vez, tive uma enxaqueca. Não é surpresa. Costuma acontecer se eu passo muito tempo em um ambiente muito barulhento. É algo que eu tenho. Já consultei muitos médicos sobre isso e tomo medicamentos, mas preciso de muito descanso, então muitas vezes tenho que ir embora cedo. Como muitos dos nossos amigos costumam estar lá, nunca pensei que seria justo pedir a Nick que voltasse para casa comigo. Então ele ficava. Até recentemente nunca tive motivos para suspeitar do quão tarde ele chegava, mas agora começo a pensar que tudo isso provavelmente está acontecendo há muito tempo e eu simplesmente não fazia ideia. Está bem, de qualquer forma, já acabou e eles podem continuar dormindo quanto quiserem. Embora eu não ache que Nick seja o tipo de homem com quem ele realmente queira passar o resto da vida para começo de conversa, ele nem é tão rico quanto ela quer que seus homens sejam. Se eles terminarem juntos, ele definitivamente vai esperar que ela trabalhe porque ele não se sente bem em ser o único provedor. Palavras dele, não minhas. Antes eu pensava que isso era algo admirável, mas não acho que ele veja da mesma forma e também não acho que Nick possa tolerar porque ela é muito mais dramática do que eu. Enfim, esse já é problema deles. Atualização. 2 dias se passaram desde que publiquei e não respondi a mensagem de Nick sobre o que aconteceu com ele. Não me arrependo, não tenho por que me sentir mal por nada, eu estava chateada com algo, reagi de forma dura e é isso. Se isso afeta negativamente outras pessoas, não é problema meu, especialmente quando essa pessoa é quem me machucou sem se importar. Inclusive os pais de ele me ligaram para se desculpar pela filha e eu me desculpei pelo que fiz com eles, mas me disseram que não era necessário porque a filha deles mereceu, então estamos bem. Não falei com os pais do noivo, mas não acho que estejam bravos por isso. Quando disse que não respondi a Nick, quis dizer que não mencionei nada do que ele disse, mas disse a ele que precisa vir logo buscar todas as suas coisas e dar o fora daqui. Obviamente agora que não estamos mais juntos não quero que ele fique na minha casa e realmente não suportava ver as coisas dele por aí. Então juntei tudo, empacotei em algumas caixas e deixei pronto. Quando ele vier pode pegar as caixas e sair sem perdermos tempo. Ele é a única pessoa que ainda não bloqueei porque preciso saber quando ele virá. Assim que isso for resolvido vou bloqueá-lo também. O resto dos meus amigos já foram bloqueados. E claro, ele foi a primeira que bloqueei. Agora que passou um tempo desde o incidente todas as emoções começaram a me atingir e me senti muito mal por tudo. Não fui traída apenas por uma pessoa, fui traída pelo meu namorado, minha melhor amiga e todas essas pessoas que pensei que eram como minha família porque éramos assim tão próximos do nosso grupo. Mas felizmente minha família biológica está ao meu lado e me apoiou muito. Eles têm vindo nos últimos dias para cuidar de mim. E mais importante, garantir que eu esteja cuidando de mim mesma. Estou realmente grata por isso porque pelo menos tenho pessoas que se preocupam comigo. Atualização 2. Quase 9 dias depois do incidente Nick me mandou uma mensagem pela manhã dizendo que viria à tarde buscar suas coisas. Eu estava bem com isso e como ele não tinha tentado me contatar nos últimos 9 dias presumi que quando chegasse provavelmente apenas pegaria suas coisas e iria embora. Mas em vez disso quando ele chegou e comecei a entregar as caixas ele disse que queria dar uma olhada na casa para ver se eu tinha me esquecido de algo. Hesitei um pouco porque para que ele verificasse eu teria que deixá-lo entrar e parecia um processo tedioso. Mas novamente, eu não podia negar porque poderia ter esquecido algo e queria terminar com isso de uma vez por todas. Então eu o deixei entrar já que se não o fizesse ele provavelmente diria depois que eu perdi algo ou o que quer que seja. Ele verificou a casa, pegou algumas coisas que eu tinha esquecido e pensei que seria só isso, que ele simplesmente empacotaria essas coisas e iria embora. Mas em vez disso ele começou a andar pela sala segurando essas coisas e a situação ficou realmente desconfortável. Então eu tive que perguntar se ele ia embora ou não. Foi então que ele me disse que realmente queria conversar comigo e esperava que desta vez eu estivesse mais aberta a falar sobre o problema já que tinha passado algum tempo. Foi bastante frustrante porque ele falava como se tivessem se passado vários anos desde o incidente, quando na realidade não tinham se passado nem 2 semanas. Além disso, não sinto que precise resolver nenhum problema com ele. Ele me traiu com minha melhor amiga que estava prestes a se casar e é isso. Eles eram um problema, não eu. Eu tinha deixado bem claro quando escrevi para ele que ele só era bem-vindo aqui para pegar suas coisas. E agora que ele já tinha feito isso não havia necessidade de conversar nem de ficar mais tempo. Mas ele começou a discutir comigo dizendo que embora tivesse me traído, não era como se eu fosse completamente perfeita e precisava parar de agir como se tudo fosse culpa dele. Até então eu tinha sido civilizada com ele, embora cada vez mais irritada. Finalmente quando ele disse isso perdi a paciência. Comecei a gritar porque não conseguia acreditar que ele tivesse a audácia de insinuar que algo disso poderia ter sido culpa minha. Estou disposta a reconhecer que não sou uma pessoa perfeita, nem de longe, mas a forma como ele disse deixava claro que estava insinuando que de alguma forma eu o tinha levado a me trair. Mesmo antes de ele começar a discutir eu já sabia o que ele ia dizer. Como mencionei na minha publicação original, já tínhamos tido problemas porque eu queria me estabelecer, casar e formar uma família em breve, mas ele não estava pronto para isso. Sabia que ele ia mencionar isso porque eu mesma tinha refletido sobre isso por alguns dias, embora de uma maneira diferente, na qual eu era vítima. Na opinião dele ele era a verdadeira vítima. Disse que não estava pronto para se comprometer e como era algo tão importante achou que teria sido uma má decisão para ele. Queria viver sua vida um pouco antes de casar e formar uma família. Durante os últimos 8 anos ele só tinha estado comigo e só tínhamos feito coisas pensando um no outro. Aparentemente ele sentia
sentia que nem sabia quem ele era, o que de alguma forma era culpa minha. Não conseguia acreditar que ele achasse que esses eram pontos válidos. Se ele tinha um problema tão grande em se comprometer comigo, mesmo depois de 8 anos de relacionamento, claramente tínhamos opiniões muito diferentes e queríamos coisas muito distintas da vida. As únicas duas maneiras de lidar com isso eram continuar conversando para chegar a um acordo comum ou simplesmente terminar, mas ele escolheu me trair para ter o melhor dos dois mundos, fazer o que quisesse enquanto me mantinha como segunda opção. De alguma forma eu era a pessoa má por não concordar com isso. O papel de vítima e fingir que ambos éramos igualmente culpados me enfureceu tanto que acabei gritando com ele até ficar sem voz. Mesmo assim ele continuou discutindo e tentando se defender, dizendo que estava sob muito estresse por minha culpa e que ele o entendia de uma maneira que eu nunca entendi. Se ele o entendia tanto, ele poderia ter terminado comigo e ter um relacionamento com ela. Continuei pedindo para ele ir embora, mas ele não ia e continuava dizendo que eu precisava entender que também não era perfeita e que tinha sido tão tóxica quanto ele. Teria chamado a polícia, mas infelizmente estava tão alterada que nem me ocorreu. Depois de um tempo estava tão farta da conversa que fui até a porta, abri e simplesmente fiquei ali em silêncio enquanto ele continuava tentando se justificar. Levou vários minutos para ele entender a indireta e foi muito difícil para mim não dizer nada enquanto ele inventava argumentos sem sentido, mas simplesmente fiquei em silêncio ao lado da porta aberta esperando que ele fosse embora. Finalmente ele foi embora, mas mesmo assim me disse que eu podia fingir ser uma santa o quanto quisesse, mas no fundo ambos sabíamos que são necessárias duas pessoas para arruinar um relacionamento. Concordo totalmente, são necessárias duas pessoas, ele e ele, mas não disse isso, apenas ter iniciado outra discussão e eu não tinha tempo nem energia para isso. Então, ele saiu, fechei a porta e finalmente tentei me acalmar porque falar com ele realmente me alterou. Mesmo quando estávamos juntos ele sempre teve dificuldade em admitir quando estava errado. Naquela época eu costumava achar isso meio encantador, mas hoje foi o pior. Estou realmente feliz por ele ter ido embora quando foi porque senão acho que poderia ter jogado algo nele. Enfim, isso já passou. Ele se foi e estou realmente aliviada. Já o bloqueei e agora vou me concentrar mais em mim mesma porque acho que realmente preciso. Já comecei a ir à academia com mais frequência porque me ajuda a me manter distraída e também estou escrevendo um diário. Será um processo lento até que eu finalmente sinta que superei tudo. Afinal, independentemente de como terminou, foi um relacionamento de 8 anos, então definitivamente vai deixar marcas, goste eu ou não. Tudo o que posso fazer é tentar que essas marcas não me incomodem muito, eu acho. Atualização 3. 2 anos se passaram desde minha última atualização, estive pensando em publicar aqui por algum tempo e finalmente me decidi a iniciar sessão hoje. Então, aqui está uma atualização sobre como as coisas estão indo. No âmbito profissional, tudo está incrível, melhor do que nunca, e estou muito feliz. Também me tornei uma espécie de fanática por fitness e isso é realmente bom. Não tive nenhum contato com aquelas pessoas da universidade nos últimos 2 anos, e honestamente, não me importo como eles estão. Minha família esteve lá para mim em cada passo do caminho, cuidando de mim e garantindo que eu estivesse bem, e isso é tudo que preciso. Agora tenho muito poucos amigos, apenas um par de pessoas da escola e alguns colegas de trabalho, mas pelo menos são boas pessoas que realmente se preocupam comigo. Durante as últimas semanas também tenho saído com alguém. Sair com alguém tinha sido completamente descartado para mim durante o último ano ou mais porque eu ainda estava lidando com o trauma do meu último relacionamento. Mas então uma das minhas amigas me apresentou ao primo dela na festa de aniversário dela. Ele é muito doce, muito gentil e não sei porquê, mas me senti muito atraída por ele desde a primeira vez que nos conhecemos. Minha amiga organizou um encontro para nós e estamos saindo desde então. Contei a ele tudo sobre meu último relacionamento e quanto tempo durou. Expliquei que quero levar as coisas com calma antes de levar a sério e ele entende completamente. Respeita minhas opiniões e é tão doce que até me disse que está disposto a esperar porque nas palavras dele, pareço a garota perfeita para ele. Também estamos na mesma sintonia sobre casamento e filhos. Ele quer isso tanto quanto eu, e acho que finalmente encontrei alguém que é adequado para mim. Não é que estejamos pensando nisso agora, é muito cedo, mas é bom conversar sobre essas coisas no começo para que ninguém perca tempo. Pelo menos estou muito mais feliz que Nick e Ellen que se casaram alguns meses depois da minha última atualização, mas nem conseguiram fazer o casamento durar um ano, eles se divorciaram dentro desse ano. Soube disso através de um dos meus antigos conhecidos da universidade que é um pouco fofoqueiro. Não posso dizer que me sinto mal por ele já que isso seria uma mentira descarada, mas espero que isso sirva como uma boa lição e eles não terminem arruinando a vida de outras pessoas no futuro como fizeram comigo. Embora sendo as pessoas horríveis que são, quem sabe? O engraçado é que o relacionamento terminou porque ele traiu Nick com outro homem do grupo de amigos. Não me surpreende em absoluto. Também não me surpreenderia se eles estivessem zombando de Nick pelas costas. São pessoas horríveis e vendo de longe agora até estou bem com o que aconteceu porque estou muito longe dessa toxicidade. Dito isso, sinto que realmente superei tudo o que aconteceu, e sim, sou feliz. Atualização 4. Ellen se casou novamente com um homem que aparentemente era rico, ou tinha tanto dinheiro quanto ela desejava em um homem. É estranho porque meu ex-namorado não tinha muito dinheiro, mas mesmo assim eles se casaram. Este casamento durou ainda menos que o anterior já que pouco tempo depois de casarem ela descobriu que tudo era uma farsa. O cara não tinha tanto dinheiro, apenas aparentava ter. Ele tinha um carro alugado, morava em um imóvel bastante caro e usava roupas caras, mas escondia muitas dívidas. Ela descobriu isso muito depois de dizer sim, e quando descobriu acumulou um novo divórcio. Pelo que pude descobrir, ela tentou
tentou a anulação, mas por algum motivo não foi concedida, então teve que passar pelo processo de divórcio. Inclusive, esse cara colocou dívidas no nome dela, então pode-se dizer que ela não só acumulou um divórcio, mas também algumas contas a pagar. Mas esta atualização não era sobre minha ex-amiga, pelo menos eu não queria focar apenas nisso. Eu mesmo estou prestes a me casar com meu namorado, com quem já estamos há aproximadamente 4 anos. É curioso lembrar ao ler minha publicação original o quão mal me sentia naquela época, mas graças a tudo que aconteceu pude encontrar o cara certo. Vamos nos casar em alguns meses e agora estamos com todos os preparativos, mas é tão bom quando as peças se encaixam que não acho que vou me estressar muito por isso.